interponhas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alô, o som? Tá, sim. Enquanto a Keila se ajeita com as crianças, né? A gente vai ter um bate-papo aqui. O que acontece, Marcos? Vocês estão vendo aí as nossas dificuldades, né? Com o som, ainda não temos o retroprojetor, mas vamos caminhando, né? E à medida que Deus vai abençoando, a gente vai começando a organizar essas situações. O importante é que a gente está disposto a fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quando nós chegamos para cá, e eu espero que todos os irmãos estejam aqui no sábado próximo, que vai estar a igreja do Tapanã aqui, a gente, isso aqui é um matagal, muro totalmente caído, portão caído. E no próximo sábado a gente quer ver se a gente consegue colocar aqui, dá para chamar as fotos, para a gente fazer aqui um flashback do início aqui da obra. E eu confesso, irmãos, que tinha hora que eu batia assim, Senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer? E Deus ele foi provendo, foi cuidando, né, a cada dia. Não falta muita coisa, falta porta, falta janela, não falta só o som, não, falta muita coisa aqui. Mas eu creio na provisão, no cuidar de Deus e no chamado para essa obra. A gente já está no campo missionário há algum tempo. E às vezes a gente chega em algum lugar e você vê nesse lugar que tem várias igrejas, vê nesse lugar que tem várias denominações. E aí você fica pensando assim, o que eu vim fazer aqui? Tem tantas igrejas, tem tantas denominações, tem tanta gente pregando o Evangelho. Não, você às vezes, quem é missionário às vezes tem esse conflito. Mas olha, amados, eu costumo sempre, antes de ir para qualquer lugar, eu costumo sempre orar e dizer, Senhor, é a tua vontade, é o teu querer, confirma no meu coração, dá paz. E aí, irmãos, quando acontece eu estar em determinado lugar, eu estou convicto que Deus tem um chamado para mim ali, que Deus tem uma obra para mim ali naquele lugar. E não importa quantas igrejas tem, não importa quantas denominações tem nesse lugar. O importante é que se Deus tem um chamado, se Deus tem uma obra, Deus vai realizar segundo a vontade e o querer dele. E é isso que nós estamos vendo aqui. Milagres após milagres, para nós chegarmos até essas condições que nós chegamos. E vamos para frente, se Deus quiser. Deixa eu pegar aqui a palavra. Uma série, né, de estudo em Apocalipse, a carta às igrejas ali, Apocalipse, aos anjos das igrejas, ali em Apocalipse. Então nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, já falamos sobre a igreja de Pérgamo, já falamos sobre a igreja de Tiatira, e hoje nós vamos estar compartilhando com os irmãos com relação à igreja de Sardes. Espero que esteja pronunciando certo. Apocalipse 3. Vamos ver Apocalipse 3, de 1 até o 6. Cada uma dessas igrejas, irmãos, ela tem uma característica bem específica. Em algumas se repete algumas coisas e outras não. Mas, como eu falei no primeiro estudo, né, essas igrejas que estão em Éfeso, se nós formos ver todas as cartas, nós vamos ver que cada igreja, cada denominação, cada instituição, vamos dizer assim, evangélica, ela tem um pouquinho dessas igrejas aqui. E depois, no final, né, eu vou estar perguntando aos irmãos em qual dessas cartas vocês acham que nós estamos enquadrados. Essa é uma pergunta difícil, viu? Pergunta de vestibular. Apocalipse 3, verso 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto.
Ser vigilantes e confirma os gestantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei os seus nomes do livro da vida, e confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, a Ti toda honra, todo louvor, a Ti toda glória. Queremos clamar, Senhor, nesse momento, que se possa falar, ó Deus, dos nossos corações. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, como boca sua nessa noite. Te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas eu só vou desligar esse ventilador aqui que... Estava desfolhando a Bíblia aqui no meu lugar. O primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como eu tenho falado, a gente não vai estar se aprofundando nessas questões, né, que algumas pessoas dizem que o 7 é o número da perfeição, né? Então nós não vamos entrar por aí, não é o nosso propósito. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então vamos começar aqui da parte B do versículo. Como é que estava a igreja de Sardes? Dá para vocês terem uma noção logo aqui pelo começo? Primeiro diz, né? Conheça as tuas obras. Sempre se repete. Mas aqui ele está dizendo que tens nome de que vives e estás morto. Irmãos, às vezes nós podemos ter uma determinada aparência. Às vezes nós podemos parecer alguma coisa. Mas será que é realmente aquilo que nós estamos vivendo? A igreja de Sardes era uma igreja que parecia ser uma igreja quê? Viva, né? Parecia ser alguém que tinha vida. Mas aqui está dizendo que ele estava o quê? Morto. E nós falamos aqui, alguns amados não estavam, com relação aos 3 tipos de mortes, né? Nós podemos morrer quantas vezes? 3. Não são perto. Eu morri 3 vezes. Primeiro é a morte natural, que é a morte física. É aquele momento que a gente nos falta vida, nos falta fôlego de vida. Segunda morte é a morte espiritual, que é justamente a que está sendo narrada aqui nesse versículo. E terceira é a morte eterna. Morte física, não tem o que explicar. Morte espiritual, quando nós estamos vivos, que é no caso deles, mas estavam mortos. Por que eles estavam mortos? Estavam afastados de Deus, estavam afastados dos propósitos de Deus. E a morte eterna é quando você morre fisicamente e morre também espiritualmente, porque você não teve um encontro com Deus. Essa igreja, ela estava morta espiritualmente. E alguém pode me dizer assim, mas como é que pode? Como é que uma igreja pode estar morta espiritualmente? Como é que eu, né? Nós somos a igreja de Cristo, né? Como é que eu posso estar morto espiritualmente? Já tenho falado aqui algumas vezes. Às vezes a gente pode estar vindo à igreja, a gente pode estar participando dos cultos, mas será que verdadeiramente nós estamos ocupando um lugar na presença do Senhor? Será que realmente a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor? Está vivo espiritualmente, você está ligado a Deus, está deixando que Deus dirija a sua vida, que Deus tome o controle de todas as situações da sua vida. Eu vi um texto esses dias que achei bastante interessante, que diz que Deus, quando foi criou os mares, né, e disse lá para
para as águas, haja imensidade de peixes, e aí tudo lá, os seres vivos foram formados no mar. Deus cria a terra e diz para a terra que houvesse plantas, e houve plantas na terra. E no texto que eu li, diz que Deus foi criar o homem. Quando Deus cria o homem, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E nesse texto vai fazer uma alusão interessante, que diz que se você tira um peixe do mar, o que acontece? O peixe morre. O mar deixou de ser mar? Não, ele continua sendo mar. Você tira uma árvore da terra, o que acontece? A árvore também morre. A terra deixou de ser terra? Não, continua sendo terra. E o ser humano? O que acontece com o ser humano? Façamos o homem. O homem saiu de quem? De Deus. E quando você tira o homem de Deus, quando o homem se afasta de Deus, o que vai acontecer com o ser humano? Também morre. Pode-se pensar, né? Como era uma mentira pregada lá no Gênesis, né? Quando Satanás tentou a mulher, o que ele disse? Deus falou para você que você morreria? Não. Simplesmente você vai ser igual a Deus. O homem morreu literalmente naquele momento? A mulher morreu literalmente naquele momento? Não. Fisicamente, literalmente, naquele momento, a mulher comeu o fruto e não morreu. O homem comeu o fruto e não morreu. Fisicamente, naquele momento. Mas naquele momento, o homem e a mulher passaram por um processo de morte espiritual. Se afastaram de Deus. Essa igreja, embora sendo uma igreja, embora aparentando vida, ela estava morta. Por isso que essas cartas, ela bate muito, começa muito dizendo: conheça tuas obras. Conheça tuas obras. Porque não adianta nós aparentarmos. Não adianta nós parecermos. Não adianta nós acharmos que somos. Para Deus não adianta nada disso. Você precisa ter realmente vida no altar. Você precisa realmente estar ligado a Ele. Você precisa deixar que Ele controle a sua vida, dirija a sua vida. Eu já falei aqui que a minha vontade era ir para o sul. Era para o Uruguai. Né? E Deus veio me puxando aqui para cima devagarzinho. Primeiro me levou para onde? Araguaína, no Tocantins. Aí depois Deus me leva para Imperatriz, no Maranhão. Deus vai só me puxando. E até eu chegar onde? Aqui no Pará, Belém, Marituba. Mas por que, irmãos? Porque eu sempre falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero andar segundo a tua vontade. Eu quero fazer segundo o teu querer. Aí alguém pode pensar assim: mas o pastor é perfeito. Não, é pastor, nada disso. Sou falho como qualquer um de vocês. E quando jovem era mais falho ainda, era cabeça dura, teimoso, né? Costumava dizer que para onde eu apontava o meu nariz eu ia. Certa vez eu saí de casa e fui bater em Atibaia, São Paulo. Aí eu estou lá em Atibaia, bem tranquilo, saí com meus 18, acho que não tinha 19 anos de idade, não, acho que não tinha nem 18 se bobear. Estou lá em Atibaia, bem tranquilo. Aí minha prima pergunta para mim assim: Wesley, sua mãe sabe que você está aqui? Morava no Rio de Janeiro, estava em São Paulo. Wesley, tua mãe sabe que você está aqui? Eu: não. Tu não falou para tia Leque? Ele: não. Aí minha prima liga de São Paulo, liga para minha mãe: Léa, sabe quem está aqui comigo? Minha mãe: quem? Wesley está aqui. Meu Deus, como é que esse garoto veio? Era assim que era a minha vida. Mas um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais controlar a minha vida. Senhor, eu não quero mais ser o rebelde que eu sou. Mas para isso aconteceram uma série de coisas na minha vida. Muitas coisas que a gente levaria a noite aqui contando. E um belo de um dia, com a minha família destruída, já divorciado, já separado, eu estou morando numa cidade e Deus me colocou dentro da barriga do peixe, igual o Jonas. Fui dar um mergulho na praia, trabalhava num quiosque, gerenciava um quiosque na beira de uma praia, e aí eu fui dar um mergulho.
Entrei nessa praia vivo e saí quase morto, ou semi-morto. Por Deus, Deus colocou uma pessoa ali naquela praia que sabia nadar, conhecia o local, e essa pessoa entrou para me tirar de dentro d'água, porque o colega que estava comigo já tinha tentado me tirar e quase que morre os dois. E aí tem um ditado, não sei se vocês conhecem aqui, né? Para chorar, minha mãe chora dele. Então o camarada me deu um safanão, largou lá dentro d'água, e aí esse outro rapaz entrou, e aí esse colega queria chegar até onde eu estava novamente, e aí esse outro rapaz falou assim, espera. Aí o meu colega, espera o quê? O cara está lá, espera. Eles esperaram que eu desmaiasse, para que eles pudessem chegar onde eu estava, me tirar da água e trazer para ali. Acabou o problema aí? Não. Porque ele sabia nadar, conseguiu me tirar para a areia, mas ele não sabia fazer os primeiros socorros. Então eu ia sair da areia, ia morrer na areia. Ia sair do mar e ia morrer na areia. Deus usa uma dona que estava assistindo a cena, pegou o carro, foi buscar o salva-vida que estava na outra praia próxima. Quando o salva-vida chegou, fez as manobras, fez o primeiro socorro, e aí eu começo a voltar a si, e parte dessa história que eu estou contando para vocês me contaram, porque eu não lembro. E quando eu estou voltando a si, eu só digo assim, o que eu fui fazer, o que eu arrumei, né? E aí nesse momento me pegam pelo braço, me colocam dentro do carro, que eu julgava ser uma ambulância, não era um carrinho, uma saveira daquela cortada, me botaram lá na parte de trás e me levaram para o posto de saúde. Segundo meu colega, eu saí de dentro d'água, com os olhos arregalados, a boca aberta, e o colega olhou para aquela imagem e disse assim, esse camarada já era. Salva-vida chega, faz as manobras, eu começo a ouvir alguma coisa, mas ainda com os olhos abertos não vejo ninguém, eu fiquei cego por um determinado tempo. Isso era por volta de umas 9 horas da manhã, mais ou menos. Me levam para aquela unidade, para aquele posto de saúde. O médico começa a colocar uma sonda e aquilo me incomoda, eu meto a mão, arranco, machuquei todo o meu canal. E aí eu ouço quando o médico diz assim, que eu começo a vomitar, né? E o médico diz assim, não, ele está tendo uma reação, não sei o que lá, espontânea. E eu não sou muito burro. Aí eu pensei assim, então o negócio é eu colocar essa areia para fora, né? Essa água para fora, né? Então eu fazia força, né? E aquilo tudo foi saindo. 9 horas da manhã. 6 horas da tarde, eu acordo, olho para um lado, olho para o outro, e vejo com soro a areia, que eu parecia um bife à milanesa. Como é que você passa o bife assim, né? A areia da cabeça até os pés. Assim, aquelas crianças que mergulham e rolam na areia. Eu estava desse jeito. E quando eu vi aquela situação, eu falei, Senhor, se tu me tirou dessa, porque tu ainda tem algo a fazer na minha vida. E a partir daquele momento ali, eu entreguei minha vida verdadeiramente para o Senhor, para que Ele pudesse me usar segundo o querer e a vontade dele. Eu já conheci pessoas com quem eu conversei, e eu, conversando com essas pessoas, eu dizia para elas assim, olha, melhor você procurar o caminho de Deus antes que Ele te dê um mergulho. Eu acho que as pessoas não entendiam muito bem o que eu estava falando, né? Que eu precisei ganhar um mergulho, foi um mergulho daqueles. Pessoas que chegaram no outro dia e passaram próximo lá de onde eu estava trabalhando, ficavam apontando como se estivesse vendo um fantasma. Olha, aquele cara lá. Uma semana depois eu estava com pneumonia. E também não morri, porque Deus providenciou um médico que ia entrar de férias naquele dia para me consultar, encaminhado por uma outra pessoa, e esse médico pega minhas chapas e olha, não tinha pneumonia na chapa. Ele olhou e falou assim, ela, se referindo para mim, pneumonia, ainda não está aqui. Isso era uma sexta-feira, ele passou todos os medicamentos, isso em sequência do afogamento, ele passou todos os medicamentos. No sábado, para o domingo, se eu segurasse um gato pelo rabo, o gato me arrastava, que eu não estava aguentando comigo, já não comia, com febre, e aí eu pego um ônibus, saio de onde eu estou, né, nesse local, vou para a casa dos meus pais, e chego em casa, minha mãe disse que estava preocupada, já tinha ligado para mim, né, eu me afoguei na segunda-feira, parece que foi terça, na quarta-feira minha mãe ligou para mim e perguntou se estava tudo bem, eu disse que estava. Quando chegou na quinta-feira, eu entro com um quadro de pneumonia, sábado eu vou no médico, domingo eu pego um ônibus e bato na porta da minha mãe. Quando minha mãe olha para mim, minha mãe não deixa nem entrar dentro de casa. Minha mãe olha para mim e diz assim,
eu sabia que você não estava bem. Falei, calma, mas deixa eu entrar. Primeiro, minha mãe disse que teve um sonho comigo. Me viu dirigindo um carro funerário. E a interpretação do sonho dela: meu filho está perto da morte, mas não está morto, ele está dirigindo o carro. Às vezes nós somos mortos, podemos estar mortos espiritualmente. É preciso que Deus nos sacuda. É preciso que Deus nos ressuscite. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Depois de tantos anos, conhecendo o Evangelho, que eu fui criado, fui berço evangélico, me desviei, né, de tantas coisas erradas. Depois de tantos anos, Deus falou: olha, cara, você está morto. Agora eu vou te levar bem perto da morte para me te ressuscitar. Depois disso aconteceram alguns outros casos na minha vida. Outra hora eu vou estar compartilhando com os irmãos. Essa igreja de Sardes, ela precisava ser sacudida. Ela precisava, porque ela estava com aparência de vida, mas estava morta. O texto continua dizendo para a gente, no versículo 2, ser vigilante, e confirma os gestantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Olha que coisa tremenda. Um local onde tem pessoas que já estão mortas espiritualmente, mas e que também tinha aqueles que estavam o quê? Para morrer. Às vezes, nós não estamos mortos, né? Mas às vezes nós estamos com o pé, posso usar um termo aqui? Às vezes nós estamos com o pé na cova. Vamos lá, ó, pertinho. E quando que isso acontece? Né? Falei para vocês, mortos espiritualmente, nós estamos afastados de Deus. E quando nós estamos quase para morrer? Você sabe quando você sente assim, aquele esfriamento, que você não tem desejo mais de ler a Bíblia, você não tem desejo mais de orar, você acha que não, tudo balela, né? Tem gente que já vê o Evangelho como uma coisa assim, banal, isso aqui tem uns escândalos, né? Nós estamos vendo um momento de um escândalo atrás do outro. Pessoas que se dizem evangélicas que estão causando escândalo. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele pelo qual vier o escândalo. O escândalo vai acontecer. Nós podemos, às vezes, nos desanimar, mas não podemos deixar que isso traga para a gente uma frieza espiritual, que isso traga para a gente uma morte espiritual. Sem combinarmos nada, né? Keila hoje ministrou louvor e leu em Filipenses, olhando para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu penso que se nós olharmos para a religião, nós estamos mortos. Se nós olharmos para os líderes religiosos, nós estamos mortos. Nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Sabe por quê? Cristo ele não erra, Cristo ele não falha, Cristo ele não te decepciona. E alguém vai dizer assim para mim: ah, não, mas eu já pedi isso ao Senhor e ainda não me deu. Ele não está te decepcionando, ele está tratando de você. E você não sabe se aquilo que você pediu vai ser realmente bom para você. Então Cristo não erra, não falha, não nos decepciona. Então nós precisamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Alguém que é perfeito, alguém em quem nós temos que nos espelhar. O que o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Olha a responsabilidade do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, vocês precisam me imitar. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês precisam me imitar porque eu sou bacharel em teologia, doutor em divindade. É isso que o apóstolo Paulo fala lá. Vocês precisam me imitar porque eu sou fariseu. Ele diz lá na carta, ele é uma pessoa que foi criada aos pés de Gamaliel, alguém estudado. É isso que o apóstolo Paulo fala? Não. Ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus, precisamos imitar a Cristo. Essas pessoas, elas estavam talvez decepcionadas, talvez seguindo alguma religiosidade que não era aquilo que realmente Deus queria para a vida delas. E essas pessoas estavam perto da morte. E é interessante que
Versículo 2 ele começa dizendo aqui: ser vigilante. Eu acho que o que mais nós não fazemos é o que? Vigiar. Como é que a palavra diz? Vigiai e orais para que não entreis em tentação. Né? Às vezes a gente não vigia, às vezes a gente não ora e depois reclama quando a gente está passando por tentação. Quando a gente está passando por problema. Ah, mas por quê? Porque você não vigiou, porque você não orou. Eu tenho um dito que eu digo o seguinte: às vezes a gente arruma os nossos próprios problemas e coloca na conta de Deus. Às vezes a gente arruma as nossas próprias encrencas e coloca na conta do diabo. Ah, poxa. Não, às vezes nós temos culpa no cartório, às vezes nós nos colocamos. E tem um outro texto também muito interessante que está meditando essa semana, que diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele... Como é que começa o texto? Sujeitai-vos a... Ah, tá. Quer dizer que basta eu resistir ao diabo e ele vai sair fora. Basta eu mandar. É isso? Está repreendido. Tá? Não. Se eu não me sujeitar a Deus primeiro, se eu não estiver debaixo das potentes mãos do Senhor, ele vai poder mexer na minha vida, ele vai poder me catucar. Não é? Com a licença, ele chegou até Deus, com permissão de Deus. O que ele fez na vida de Jó? Fez um estrago. Né? Mas interessante, deixou para a gente a maior lição de obediência e comprometimento com Deus. Eu acho fantástico quando o diabo se apresenta diante de Deus e Deus, tipo, o diabo, tem visto meu servo Jó? Uma vez eu pregando esse texto, eu fiz um desafio aos irmãos. Eu desafiei a igreja, falei: quem é que quer que o diabo chegue diante de Deus e Deus pergunte: tem visto meu servo fulano? Aí ficou todo mundo com o olho e a gente sabe o que ele fez logo em seguida, né? E será que nós somos dignos de Deus fazer essa pergunta para Satanás? Por que Deus fez essa pergunta para Satanás? Porque Deus sabia que Jó não ia negar. Ia passar por todas as dificuldades, por todas as tribulações, por toda a luta, não ia negar. Vigiai, começa dizendo: vigiai e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Deus aceita alguma coisa pela metade da gente? Deus quer que a gente haja pela metade? Não. As nossas obras têm que ser o quê? Perfeitas. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-te, e arrepende-te. Nós podemos cair, irmãos. Nós podemos falhar, nós podemos pecar até, mas não pode faltar na vida do cristão arrependimento, e arrependimento sincero. Isso eu já falei aqui. Não é um arrependimento de remorso, é arrependimento sincero, de você dizer: não, eu falhei, mas eu não quero falhar de novo. Eu falhei, vou pedir a Deus que me ajude para que eu não caia novamente. E arrepende. E se não, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Como é que vai ser a vinda de Cristo? A vinda do Senhor Jesus vai ser assim, ó. A Bíblia diz: como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. O negócio... Esse dia eu estava lá em casa, e ali no cemitério tem umas cruzes, né, de metal lá. Eu falei para aquele que, se eu fosse o administrador do cemitério, mandava tirar com tudo. Porque já não é a primeira vez que nós vemos. O raio veio e... uma cruz daquela... Já tem um certo aterramento, né? E ali não tem prédio com para-raio por perto. Então ali é o melhor lugar que ele acha para descarregar. E foi um susto grande. Queimou até o nosso molho. E tem amados aqui que tem medo de trovão, não tem? Quem é que tem medo de trovão aqui?
Vocês têm medo de trovão? E medo de raio? Mais ainda. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Toda vez que vocês ouvirem um trovão, vocês fiquem tranquilos. Presta atenção. Toda vez que vocês ouvirem o trovão, fiquem tranquilos. Porque o raio já chegou na frente. Sabiam disso? O raio é mais rápido que o som. Então quando eu ouço aquele barulho, o raio já caiu. O raio já caiu. Quando você ouve o barulho, o raio já chegou. Então por isso que a Bíblia diz como um raio. E assim vai ser a vinda do Senhor. E será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Será que nós estamos prontos? Nós estamos vendo coisas acontecerem hoje, né? Está aí a Covid, que não me deixa mentir. Cumprimento das Escrituras. São pragas, são coisas que vão acontecer em toda a terra. Já tivemos várias pragas que aconteceram lá na África. Já tivemos outras pragas que aconteceram na Ásia. Já tivemos alguns casos que aconteceram no Brasil. Mas essa pegou toda a terra. Está se cumprindo, gente. Está se cumprindo. A vinda do Senhor está próxima. Muito próxima. Mas tem uma outra situação. Quando é que o Senhor Jesus volta para mim? E para você? Ele pode não vir nas nuvens, mas pode vir de que forma? Através da morte. Né? Depois da morte segue-se o juízo. Então, no momento que eu morri, que eu faleci fisicamente, eu já tenho que me apresentar a Deus. Acabou. Acabou. Não adianta querer inventar historinha, eu não vou dar nome aqui para as diversas histórias que inventam, né? Porque não existe. Você morreu, você vai ter que dar conta de toda a tua vida, de tudo que você fez. Jesus ele pode voltar para a gente dessa forma. Eu já brinquei com alguns irmãos aqui chegados, né? Que eu tenho 7 vidas. Né? Depois do 5º acidente, eu parei de contar. Né? A última foi agora da Covid. 70% do pulmão comprometido em casa. Os irmãos me acompanharam aí. Aqui em Marituba, fui atropelado aqui debaixo dessa passarela. Só aqui 2 vezes. Lembra da praia que eu contei para vocês? 3. Meu braço está todo costurado aqui, ó. 4. Melhor parar, né? Por aí. Jesus já poderia ter voltado para mim. Por aí. Olha, teu dia, tua hora, como um piscar de olhos. E aqui ele dá um outro exemplo. Qual é o exemplo que dá aqui no Apocalipse? Que vai vir como um ladrão. Né? Eu, graças a Deus, passei por umas 3 ou 4 tentativas de assalto, mas nunca fui assaltado. Mas a Keila já foi assaltada, minha filha, eu já tive das pessoas que foram assaltadas. Será que essas pessoas que já foram assaltadas, será que elas soubessem que iam ser assaltadas? Elas teriam andado com o dinheiro no bolso, o celular na mão, né? Uma vez nós vimos ali na reportagem que passou lá no Estação Brás, se não me engano, o pessoal fica com o celular aqui na mão, dentro do ônibus, aí o camarada vem quando o ônibus arranca, ele dá um pulinho, toma o celular, o ônibus vai embora, a pessoa fica só com os dedinhos. O celular já foi. Como um ladrão, de repente, você não está esperando, e Jesus voltou. E nós temos alguns outros exemplos, né? As virgens loucas e as prudentes. Aqui está dizendo que vai ser de repente, como ladrão. E é preciso que a pessoa esteja o quê? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. É preciso que a gente tenha guardado no nosso coração a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus. Versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Olha que situação estava essa igreja. Eu diria que a maioria das pessoas estava o quê? Mortas. A maioria das pessoas tinham aparência de vida, mas estavam mortas. Mas no meio dessa gente toda morta, ainda existia um grupo de pessoas que estavam vivas realmente.
não tinham contaminado as suas vestes. Esses textos de Apocalipse, eles usam muita linguagem, né, eu estou usando o termo alegoria, mas tem outro termo que se usa para isso. Mas é uma boa representação para a gente entender pessoas que não contaminaram suas vestes, pessoas que não sujaram suas vestes. Como é que a gente suja as nossas vestes? Praticando coisas que Deus não se agrada. E isso, amados, você pode estar na igreja que for, você pode estar na denominação que for, você pode estar onde for. E eu tenho colocado aqui várias vezes, o Evangelho, ele é pessoal, a salvação é pessoal, Deus trata com você, Deus trata comigo, Deus tem um chamado para você, Deus tem algo, uma obra para você realizar, tem uma obra para mim realizar. Como é que são as nossas vestes? Esses aqui, no meio de tanta gente morta, né? Aqui diz que eles não contaminaram suas vestes. E interessante que vai dizer mais adiante, são o quê? Dignos, andarão de branco, portanto são dignos disso. Isso é uma misericórdia de Deus, né? Jesus está dizendo para a gente, olha, você não contaminou suas vestes, você vai ser digno de andar comigo. Será que Deus pode falar isso ao meu e ao seu respeito? Vamos voltar no que a Keila falou, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alvo, assim que nós devemos andar. Versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. A pessoa não contaminou as vestes. Agora ele diz que vai dar o quê? Uma nova veste. Porque as minhas vestes, ainda que eu esteja por mais branco que seja, ainda não é digna de estar na glória do Senhor. Lembra que nós falamos aqui sobre a questão de que Wesley, Pedro, Jean, Joyce e demais irmãos não vão entrar no céu? E alguém falou assim, como é que não vão entrar no céu? Porque no texto passado nós falamos que nós vamos ganhar o que? Um novo nome, né? E vai estar uma pedrinha branca lá com o nosso nome. Porque esse que nós somos hoje não tem como estarmos na glória do Senhor. Nós precisamos ser o quê? Transformados. E eu creio que o sangue de Jesus faz isso, porque ele nos lava e nos purifica de todo pecado. E aqui ele vai dizer que vai nos dar uma nova veste. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Naquele momento, no momento do juízo, Jesus vai dizer para o Pai, esse aqui me escolheu, esse aqui andou comigo, esse aqui deixou o mundo para viver segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, são muitas as advertências que nós temos aprendido aqui nessas cartas em Apocalipse. Muitas advertências. Mas a advertência que eu vejo que está se repetindo em cada carta é que nós devemos vigiar. A advertência que eu vejo que está se repetindo em cada carta é que nós devemos ser fiel até a morte. Devemos estar com o Senhor, firmes com o Senhor até o fim. Nós não podemos desanimar porque A, B ou C desanimou. Nós não podemos desanimar porque A, B ou C fez coisa errada e nos escandalizou. Nós não podemos desanimar porque Deus não nos deu ainda aquilo que nós estamos pedindo. Né? Às vezes nós somos igual criança, fazendo birraça. Eu quero. E às vezes não é bom para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente. Nós não podemos desanimar quando nós passamos por provações, por dificuldades, por lutas. Porque Deus está tratando o nosso caráter, Deus está tratando da nossa vida, para que a gente um dia possamos ser dignos de estarmos na glória junto com Ele. Quero continuar estudando com os irmãos até o final, se Deus assim permitir.
todas essas cartas. Porque eu creio que a nossa igreja, ela precisa ter um fundamento bíblico. Eu creio que eu e você precisamos ter fundamento bíblico. Nós não podemos nos deixar levar por qualquer doutrina. Nós não podemos deixar levar por qualquer palavra. Uma das mensagens que eu trouxe aqui, eu disse que eu estaria de coração aberto para qualquer coisa que eu falasse. Os irmãos no final me questionaram. E no domingo passado eu fiz uma alusão a Saul. E eu coloquei o exemplo de uma maneira assim, acredito, usei a situação lá pela qual Saul passou de uma maneira assim não bem adequada. E aí eu quero pedir perdão aos irmãos por isso. Todas as nossas mensagens estão sendo gravadas. Está lá no Facebook. Você pode ouvir, meditar. Eu estou editando essas mensagens, eu estou editando. E quando eu edito, eu estou colocando os versículos, os textos todos que nós temos citado aqui. E os irmãos vão poder estar lá acompanhando no canal do YouTube. Todas essas mensagens com todos os textos. E qualquer dúvida, me chame, me questione. Porque se eu tiver cometido alguma falha, eu vou estar me retratando da forma que eu estou fazendo agora com relação à história de Saul. Certo? Não somos perfeitos, não somos donos da verdade, mas queremos caminhar segundo nos ensina a palavra de Deus. Humildade e perseverança, para que nós possamos ser fiel até a morte. Amém? Estamos encerrando a nossa mensagem. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando uma semana abençoada, cheia da graça, da presença, da misericórdia, da bondade dele. Eu sei que alguns irmãos podem vir a estar passando por algumas lutas durante a semana, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor está contigo. O salmista diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Deus às vezes deixa a gente passar pelo vale da sombra da morte. Contei algumas histórias aqui para vocês, mas ainda assim Ele estava comigo, Ele está com cada um de vocês. Deus nos abençoe. Dê um abraço assim de cotovelo no seu irmão, então de mãozinha, Vamos nos confraternizar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais essa noite. Obrigado, a Deus, pela tua boa mão, a Deus, pelo seu cuidado para conosco. Continua, Pai, dirigindo, orientando as nossas vidas, nos livrando do mal, nos guardando. Ó Deus, fortifica, ó Deus, fortalece a nossa fé, para que possamos, ó Deus, ser fiel, ó Deus, até a morte. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a guardar a tua palavra. Ensina-nos, Deus, a obedecer a tua palavra, Senhor. E não deixa, Deus, que a gente venha desviar os nossos olhos de ti. Queremos estar sempre olhando para ti, Senhor. Não queremos olhar, ó Deus, para o defeito das pessoas, não queremos olhar para os defeitos das igrejas, não queremos olhar para os defeitos dos pastores, não queremos olhar para aqueles que estão causando, ó Deus, escândalo para o Evangelho, mas queremos olhar para ti, autor e consumador da nossa fé. A ti toda a honra, todo louvor, e a ti toda a glória. É a ti que entregamos a nossa vida, é a ti que entregamos o nosso, ó Pai, viver, para que tu possa, Deus, fazer conosco, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Siga na paz, Senhor.